seja bem-vindo. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, pelo canal YouTube, que trata dos conteúdos espíritas baseados no Evangelho de Jesus, aos quais a União Municipal Espírita de Caxias do Sul é responsável. Durante 15 minutos estaremos em sua companhia. A sugestão para análise de hoje é o texto psicografado por Francisco Cândido Xavier, intitulado A Ficha, do livro Contos e Apólogos, ditado pelo autor espiritual Irmão X. Para nos ajudar a interpretar essa mensagem, está conosco a colega Karina, colaboradora do Movimento Espírita na Serra Gaúcha. Seja bem-vinda, Karina. Olá, Ieda. Olá, os queridos ouvintes. É uma alegria imensa nós estarmos aqui em mais um programa Palavras Consoladoras. Para iniciarmos, então, o nosso programa, tu poderias relatar o conto? Sim, relatarei com as minhas palavras. João Mateus era um distinto pregador do Evangelho. Na noite em que completara 50 anos de idade, ele fez uma prece enternecida aos benfeitores amigos e foi conduzido junto com seu espírito protetor para a espiritualidade. Ele estava muito feliz de estar no mundo espiritual, visitando o plano espiritual junto com seu benfeitor amigo, mas o benfeitor disse assim: João Mateus, nós temos que dar uma olhadinha na tua ficha. E aí, então, para surpresa do nosso João Mateus, o seu benfeitor espiritual foi lá e buscou a ficha dele, aonde estavam grafados: Renascimento da Terra no ano de 1904. Berço manso, pais carinhosos e amigos, inteligência preciosa, cérebro claro, instrução digna, bons livros, juventude folgada, invejável noção de conforto, sono calmo, seguro abrigo doméstico, constante proteção espiritual. Aos 20 anos, empregou-se no comércio, casou-se aos 25 anos em regime de escravização da mulher, fora católico até os 26 anos de idade, e nesse período em que havia sido católico, ele presenciou em torno de 672 missas, mas nunca dava muita importância àquilo que ele ouvia. Aos 27 anos de idade, ele ingressou no movimento espírita. Assistiu nada mais, nada menos do que 1.602 palestras e pregações doutrinárias, compareceu a 2.195 sessões de espiritismo sob a invocação de Jesus, escreveu cartas, proferiu inúmeras palestras, era um excelente orador, era um polemista cauteloso, tivera 4 filhos, era boa mesa em casa, não encontrava tempo para auxiliar os filhos na procura do Cristo, tinha grande intolerância para com seus vizinhos, ele era muito refratário aos hábitos de mudança, mas costumava muito observar os atos dos outros. Ele nunca teve uma conduta muito fraterna, mas gostava muito de reparar isso nos outros. Ele relacionava-se somente com pessoas do seu mesmo nível social. Sabia defender-se com esmero em qualquer problema difícil, amealhou muitos recursos financeiros, mas assim ele pouco ajudava as pessoas em necessidade, mesmo tendo uma boa situação financeira.
E aí ele começou a perceber na sua ficha, lá na espiritualidade, que ele tinha muitos débitos. Aí ele acordou de manhã cedo, tendo uma lembrança do sonho que houvera acontecido na noite anterior. Imediatamente ligou para os amigos e pediu então que eles fossem. Caiu a ficha, ele precisava começar a trabalhar, ele não podia mais perder tempo. Mas a noite qual não foi a surpresa, quando, vitimado de um infarto fulminante, o nosso amigo desencarnou. Voltando à pátria espiritual, sabedor da sua ficha. Esse caso que o Chico nos relata, Karina, trata exatamente do quê? O nosso conto, ele tem muitas e muitas reflexões. Diríamos que a maior delas seria no sentido de que o nosso amigo, o nosso protagonista, ele teve muitas facilidades de toda a ordem. Em nenhum momento da sua vida física ele foi acometido de grandes dificuldades de monta. Mas, tendo todas as facilidades, ele pouco desempenhou no exercício do bem. Então, faltou-lhe ação no bem, ser cumpridor de tudo aquilo que ele estudava. Ele, quando era católico, assistiu muitas missas, mas não prestou atenção em nenhuma delas, praticamente. No movimento espírita, proferiu muitas palestras, porque era um grande orador, mas aquilo não tocava o coração. Também presenciou muitas sessões mediúnicas, onde ele poderia aprender muitas coisas com os benfeitores espirituais, mas pouco absorveu. Então, no exercício da caridade, ele foi muito falho. E a ficha estava lá. A ficha não só dele, como a nossa está lá. Nós estamos escrevendo a nossa história, todos nós, desde o berço até o momento do desencarne. Então, nós temos este período de tempo para nos realizarmos, mas nos realizarmos no exercício do bem. Interessante o que tu falas, pois quando a gente lê o Evangelho, nós vemos que Jesus sempre se deparava com pessoas infelicitadas e incentivava a todas a refletirem, usando o Evangelho para se voltarem para si mesmas, para suas condições, suas necessidades, e tomasse o rumo das suas vidas, se modificando para melhor. Jesus sabia que o papel da vontade nesse processo de melhoria tinha algum peso, não é, Karina? Com certeza. Quando nós falamos de Jesus, nós temos que lembrar que Jesus é o nosso modelo e guia, e que o Evangelho de Jesus é o nosso norte, a nossa bússola. Por mais que nós achemos que esses jargões são extremamente repetidos, como amar ao próximo como a si mesmo, mas na realidade nós ainda não aprendemos a amar esse amor ensinado por Jesus, esse amor fraterno. E nós vamos nos lembrar também que na questão de número 909, lá do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona os benfeitores amigos se nós poderíamos vencer as nossas más inclinações, e os benfeitores espirituais nos responderam que, com certeza, nós poderíamos vencer as nossas más inclinações desde que nós tivermos vontade. Então, a gente tem que largar o comodismo e usarmos a vontade para que efetivamente nós mudemos a nossa conduta, para que nós nos tornemos cristãos de fato. Confirmando os ensinos de Jesus, a codificação espírita diz que sempre que existe resistência voluntária ao mal, existe alguma virtude. Tu pode complementar essa informação? Sim, as virtudes, elas são conquistas nossas ao longo da nossa existência física, através das nossas experiências.
Então, todos nós, indistintamente, quando nós reencarnamos para o sucesso, para que a gente vença as más inclinações. Mas para isso, a gente precisa usar a vontade, como falamos anteriormente. Então, as nossas conquistas, elas nossas conquistas são conquistadas. Nós conquistamos as virtudes pelo exercício diário. E aí, então, nós temos que lembrar também de que quando o Chico Xavier ele foi conhecedor da tarefa que ele tinha que desenvolver aqui na Terra, e quando Emmanuel é questionado por Chico Xavier o que ele deveria ter para ser exitoso na tarefa que lhe fora confiado, aí Emmanuel disse a Chico que a primeira virtude que ele deveria ter era a virtude da disciplina. Chico Xavier questiona a segunda virtude, e Emmanuel diz disciplina. E Chico indaga mais uma vez, e qual seria a terceira virtude? E Emmanuel diz disciplina. Então, para nós nos tornarmos melhores, nós temos que ser disciplinados. Como último questionamento, então, lembramos as dificuldades na atual conjuntura social, que é a mídia apelativa, o consumo mascarado, as relações superficiais. Não seria hora de nos prepararmos para uma renovação enquanto há tempo? Porque pode acontecer conosco o que aconteceu com o espírita do nosso texto, não é? Com toda certeza. Nós estamos vivendo, todos nós, um período de transformação. Diríamos que todos esses momentos em que nós somos chacoalhados no nosso comodismo é sinal de que Deus está nos mandando um recado que a gente faça uma viagem interior, que a gente perceba que nós somos espíritos transitórios e que a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Mas nós temos que, para tudo isso, nós temos que largar o nosso interesse pessoal. Sermos menos egoístas, menos orgulhosos, pensarmos menos em nós, pensarmos mais no próximo, porque quando nós pensamos mais no próximo, nós temos que parar de reclamarmos, sermos menos reclamões, e nós temos que ser mais gratos por tudo que a vida tem nos oferecido, inclusive as situações difíceis, porque elas são situações de aprendizado e jamais de punição, porque Deus é um Pai justo e bom e quer o nosso bem e não quer o nosso mal. Bem, na análise de hoje, então, nós tratamos sobre a indiferença que ainda existe no coração do homem, mas nós sabemos que fazer o bem aos outros nos torna melhores. Que possamos, então, refletir sobre o assunto, entendendo que existe um Pai justo, misericordioso e bom, como disse a Karina, sempre dando apoio divino ao nosso crescimento espiritual. Muito obrigada pela colaboração, Karina. Nós nos despedimos desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em nossos corações. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo programa. Se você gostou, curta, comente e compartilhe.